Queridos, nós estamos falando então sobre fé nesse mês de outubro. E o tema, da nossa série tem sido esse: pela fé, pela fé. A base tem sido Hebreus 11 e um verso específico que é Hebreus 11, versículo 6. Essa base, ou versículo base, que fala para nós um pouco sobre a fé e o que existe na fé como recompensa, o que é a fé, que é crer quando nos aproximamos que Deus existe, e também que não só recompensa, mas recompensa aqueles que o buscam. Então, você que já decorou, sabe de cor, Hebreus 11:6, sabe, eu sei que sabe, vai dizer comigo agora, numa única voz, esse verso, para que nós possamos guardá-lo no coração. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Olha como vocês estão bonitos e bem sábio o verso. Vamos falar mais uma vez, que é para você guardar no coração e agora na mente. Agora. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Isso é o que diz Hebreus 11, versículo 6. Mas mais do que Hebreus 11, 6 diz, você precisa ter isso na mente e no coração, e isso precisa transformar a minha e a sua visão sobre o que é fé. Fé é isso. Na semana passada, nós falamos sobre a recompensa da fé. E falamos sobre a vida de uma mulher. Quem é? Ana. Falamos sobre a vida de Ana, como aquela mulher foi recompensada por ter fé num Deus que lhe promete algo. E se você sabe bem, você sabe qual foi a recompensa de Ana. Foi só o seu filho? Foi qual? O que mais? Está sabendo bem? Diga paz. Ela encontrou paz na presença do Senhor, porque ela creu por antecipação naquilo que Deus havia prometido. Ela se levanta de uma oração, como nós dissemos, na presença daquele Deus, renovada nos sentimentos, renovada na esperança, renovada nas emoções, e a recompensa dela foi essa paz, para esperar então a resposta de Deus chegar. E a resposta de Deus chegou. E chegou quando? Chegou no devido tempo. Não quando ela queria, mas no devido tempo a resposta de Deus chega, e aquela mulher então é recompensada, primeiro com a paz e depois com a resposta daquilo que ela pediu de Deus. Mas hoje eu gostaria de dar um passo a mais pensando sobre fé, porque o nosso desejo aqui é sempre dificultar mais para você. Entendeu? Não, esse é o princípio bom da palavra. Você vai ficando difícil, aí você vai dando um passo a mais, e vamos enfrentar um pouco mais sobre a compreensão da fé. Queridos, nós temos hoje visto um tempo complicado, porque a fé para nós não tem a interpretação que o mundo dá a esta palavra, fé. Todo mundo que você conhece pode ser o pior ateu do mundo, aquele que não crê em nada, ele fala que tem fé, não sei no que, mas ele tem. Eu tenho fé. Fé é um negócio que eu sou movido por fé. Agora peça para ele explicar esse negócio fé. Você vai ver as coisas mais absurdas do mundo. Agora, a fé, para muitos, inclusive cristãos, o que é triste, é confundida com declaração positiva. Fala aí, que a tua palavra tem poder. Aleluia! Aí você fala e não acontece. Alguma coisa está errada. Porque o poder não está na tua palavra. O poder está na palavra de Deus, na tua boca. Não é o que você fala que vai acontecer, isso é coaching, meu irmão. Isso aí é perigo. Fala que a palavra, que poder na tua palavra, meu irmão. Espero que tenha escovaleta com um hálito gostoso, que senão nem bom hálito sua palavra tem. Chupa um house ali, perfume a boca. Poder na sua palavra. Não é assim que funciona, querido. Outra coisa, mentaliza. Tem crente agora que mentaliza. Vai dar certo. Já estou vendo acontecer, já estou vendo nada. Não é assim também, fé bíblica não é isso. Agora, tudo isso expressa um conceito de fé, que é o conceito de fé que o mundo tem de fé. Mas não é o conceito de fé nossa. Porque a fé bíblica está apoiada
sobre duas colunas, sobre dois pilares. A fé bíblica se apoia sobre a palavra de Deus e as promessas de Deus. É como uma escada, que você tem duas bases que apoiam degraus. E na verdade é isso que apoia a fé bíblica, é a palavra de Deus e as promessas de Deus. E é para isso que Deus espera então que nós conheçamos essas promessas e conheçamos a sua palavra, o que contém na palavra. Como é que você vai se apoiar nas promessas de Deus se você não conhece? Como é que você vai se apoiar na palavra de Deus se você também não conhece? Então, essa é a base. E hoje eu quero pensar com vocês sobre um aspecto muito importante da fé bíblica, da fé do cristão, que é a maturidade da fé. A maturidade da fé. Esse é o tema dessa reflexão e desse sermão, a maturidade da fé. Por que, queridos, que é importante a maturidade da fé? Porque hoje nós vemos também no mundo cristão evangélico gospel, gente fragilizada pelos mais simples problemas. Tudo é tudo é uma dificuldade, tudo é uma luta. E é luta, e a palavra luta o povo gosta, porque ele já atribui a luta ao capeta. É o cão. E aí não dá certo as coisas. E aí começa, eu sabia. Eu pus muita expectativa em Deus. Eu sabia. Então, tá vendo como é que é? E a expectativa é frustrada com Deus quando Ele deixa de responder qualquer pedido. Porque alguém diz para você, declara aí, fala aí que vai acontecer. Aí você fala, não acontece. Aí você fala assim, o problema é seu, sabe o que é, querido? Falta de fé. Pronto, piorou. Você já nem não recebeu o que queria, não tem nem fé para crer, e foi o problema, a culpa é sua, porque não respondeu. Então, vai complicando muito esse processo. E aí, quando ele deixa de responder qualquer pedido, ou quando a resposta demora a chegar, ou mesmo quando chega diferente daquilo que você pediu, você vê muito cristão frustrado, chateado, porque não tem maturidade na sua fé. Vivemos um tempo, queridos, que o apóstolo Paulo disse, escrevendo ao jovem Timóteo, que infelizmente já começou ali, mas que isso se agravou em muito hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Queridos, é isso. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Gente que não quer escutar o que precisa, quer escutar o que gosta. E você quer ver uma coisa que jamais vai fazer você amadurecer na fé? É você escutar o que gosta. Sabe por quê? Porque o que você gosta e o que eu gosto, muitas vezes vai contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas é uma alegria tão gostoso, né? Você sai do culto empolgadinho, né? Oh, aleluia, oh, aleluia. Ai, que coisa linda, segunda-feira chega. A maturidade da fé não é suficiente para resistir à segunda-feira. Por quê? Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o resultado disso, sabe o que é? É algo que Hebreus capítulo 5 responde, de gente imatura. Diz assim, olha, Hebreus 5, 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é apto para discernir? Adultos. E que tipo de adulto? Adulto maduro, que se fortaleceu, que conhece a palavra. Ele entende que é esses que crescem no exercício constante da sua fé e do conhecimento da palavra de Deus. Hoje, queridos, nós podemos ver templos cheios de gente sendo conduzidos à imaturidade, levados à imaturidade, vazios de compromisso com Deus. Por quê? Porque é melhor ouvir aquilo que nós queremos do que aquilo que nós realmente precisamos. É uma verdade bíblica. O problema disso é que Deus tem compromisso, como eu disse, com a sua palavra. E Ele cumpre as suas promessas.
E ele jamais vai ser obrigado, e glória a Deus, porque ele não será obrigado a cumprir nada que alguém prometeu para você. Deus não se deixa dominar, Deus não se deixa escravizar, de Deus não se zomba, meu irmão. Então não adianta alguém prometer para você e jogar na conta de Deus. Eu prometi, agora o senhor dá um jeito de cumprir, porque eu prometi para ela, então o senhor cumpre. Ele fala, eu não tenho compromisso com a tua palavra, eu tenho compromisso com a minha palavra. E é isso que nos alegra, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é assim como a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, nem o como pedir, nem o que nós precisamos, nós conhecemos. Mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. A fé bíblica jamais será sustentada, queridos, já falamos aqui um tempo atrás, por milagres, curas, prosperidade, mas sim por um relacionamento maduro com Deus. É isso que sustenta a fé bíblica. E como é que se constrói esse relacionamento? E aí é a chave. O relacionamento com Deus não se constrói estalando o dedo. Pronto, construir. O relacionamento com Deus será construído em um longo caminho. Longo caminho. E esse caminho tem terrenos planos, tem vales, tem montanhas. Esse caminho longo de vales e montanhas altíssimas e difíceis de serem escaladas é que vai construir a maturidade da nossa fé. Porque isso se chama vida. Se a sua vida é diferente da minha, ela é uma vida linear. Ela não tem altos e baixos. Que coisa boa, né? Ia ser uma monotonia, uma chatice também. Concorda? Não. Aquela vida que dá tudo certo. Eu fui há umas 2 semanas atrás para Curitiba, num congresso de uma organização chamada Missão Aliança. No próximo mês vocês terão aqui o presidente da Missão Aliança que virá falar para nós sobre serviço e diaconia. A Missão Aliança é uma missão de 122 anos, situada na Noruega. Eu não sei se você sabe, mas a Noruega é um dos lugares mais ricos do mundo. E as pessoas lá não tem só bacalhau na Noruega, porque na Noruega é bacalhau. Né? Eu até perguntei para ele como seria o bacalhau, porque a gente nunca viu o quê? A cabeça do bacalhau. Quando você vai falar para algum irmão, fala assim, rapaz, está igual cabeça de bacalhau. Nunca vi. Né? Mas lá não tem só bacalhau, lá tem muito dinheiro lá. E as pessoas lá, muitos desses multimilionários lá, quando morrem, deixam as suas heranças para a Missão Aliança, que investe no mundo inteiro pela credibilidade que tem. Mas o que acontece com a situação desse tipo? Que eu estou falando disso? Porque lá na Noruega, o terreno é plano, assim, em matéria de dificuldade. As pessoas têm, lógico que tem o menor, mas lá tudo é muito, funciona, sabe? Tudo funciona, tudo tem, escola tem, tudo é grátis, tudo pago, tudo sistema de saúde. Vendo que monotonia, meus irmãos, tudo dá certo. E lá tem um alto índice de gente deprimida, porque vive uma vida sem altos e baixos. O bom é a nossa aqui. Tem montanha-russa, é looping, meu irmão. Você está andando, de repente despenca, aí você começa a subir, você fala, agora vai. Mas, meu amigo, é igual, isso aqui é igual no parque. Quem é chegado, quem eu num parque, eu gosto de uma montanha-russa, hein? Gosto de uma montanha-russa. A montanha-russa não tem jeito, meu irmão. Porque você senta no trenzinho e está subindo. Vai subir até quando, meu irmão? Pode ver que o trem dá uma parada. Tum. Por que parou? Porque vai cair. Vai despencar, querido. Então, a vida é isso. Agora, se sua vida fosse só assim, só aquele trenzinho, a vida inteira, que graça tem? Tem que dar despencada. O problema na hora que despenca, é onde é que você segura. Aí entra a maturidade da sua fé. Quando você despenca, querido, naquele trem, se você estiver fora do Brasil, Orlando, você fala, não cai o trem. Aí te dá segurança maior que não cai. Se aqui você fica meio com medo que o trem vai... Mas se você tiver muita fé, você vai. Agora, quando o negócio despenca, você vai confiar no quê? No engenheiro que fez o projeto, na trava que o cara garantiu. O cara te amarrou com as 4 travas, põe aqui, põe um cinto, põe um fecho, põe não sei o quê. Você fala, bom, esse negócio aqui não vai cair. Agora, também, meu querido, se quando estiver lá no alto do topo, parou, você achar que vai cair, meu irmão, ou você pula, ou não tem outro jeito, você já está lá. Eu queria descer, o cara fala, agora não vai dar. Você vai descer, mas crendo o quê? Na montanha-russa, no projeto, na segurança, na manutenção. E na vida?
crendo no Deus que sustenta a nossa vida em nome de Jesus. É nisso que você precisa crer, querido. A maturidade da fé é isso, crer no Deus que sustenta você e na palavra desse Deus. Agora, o que acontece aqui é esse caminho de terrenos e vales e escaladas, ele vai fazer algo com a nossa fé. Ele vai provar a nossa fé para que ela possa amadurecer. O caminho prova a nossa fé. Agora, existe algo extraordinário e maravilhoso nisso. Sabe o quê? É aquele que prova a nossa fé durante o caminho, prometeu algo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa é isso, ele estará presente durante todo o caminho. E outra coisa boa, falando em concílio, talvez caiba para a sua vida isso aqui para um concílio, né? Ele não tem como objetivo nos reprovar, mas ele tem como objetivo nos aprovar. Diga aprovar. Nos aprovar e nos fazer o quê? Maduros, para que possamos viver seguros, consolados e termos paz, mesmo em meio às adversidades. Porque a paz bíblica também não é essa paz aí do... Não é essa paz aí, não é da pomba, não é. A paz bíblica é paz no meio da adversidade. A paz bíblica é aquela paz que excede o entendimento. Como é que é a paz que excede o entendimento? É aquela paz que você fala assim, tem alguma coisa errada, está tudo se acabando, eu tinha que estar nervoso, eu tinha que estar angustiado, eu tinha que estar, mas não estou. Eu não entendo de onde ela vem de uma fé madura no Deus que te salvou, em Cristo Jesus. É de lá que ela vem. Então hoje nós vamos aprender sobre maturidade, não comecei a pregar ainda não. Então hoje vamos aprender sobre maturidade, com aquele que nós conhecemos como o pai da fé. Não tem ninguém melhor para ensinar sobre fé do que o pai da fé. Que é quem? Graças a Deus não falaram Eliseu. Viu como o pessoal estudou? Todo mundo aqui está tão afiado. Abraão. Então nós vamos pensar sobre Abraão. Abraão é um exemplo de fé. Porque ele teve a sua fé construída e amadurecida em um caminho. E o caminho de Abraão, meus queridos, exigiu o quê? Fé para ser percorrido. O caminho do pai da fé foi composto por grandes lutas, grandes vitórias, grandes ganhos, grandes perdas, mas mesmo em meio a tudo isso, ele decidiu crer totalmente no Deus que um dia o chamou. E para a gente pensar sobre isso, eu creio e gostaria de dividir a história da vida de Abraão a partir de 3 momentos. E para que você grave também, para ser didático e você gravar, né? E eu dividi, então, em 3 momentos. Vamos lá. Partida, promessa e prova. Diga isso. Partida, promessa e prova. Mais uma vez. Partida, promessa e prova. A vida de Abraão se divide dessa forma. A partida, a promessa e a prova. A partida de uma terra, de Ur dos Caldeus, quando Deus o chama e o tira de um lugar idólatra, corrompido, e manda que ele vá. E vá para um lugar que eu te mostrarei. A promessa é o que ele recebe após a partida. Deus promete a ele: você terá uma terra, e você será descendência de um povo que eu chamei, que eu escolhi, que eu vou criar a partir de você. E a prova é pegar tudo aquilo que recebeu e ser provado na sua fé diante daquilo que ele havia recebido, que é a prova da fé de Abraão. Então nós vamos pensar nesse momento, no primeiro ponto, que é a partida. A partida. Gênesis capítulo 12, no verso 1, diz assim, a partida. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ele continua dizendo: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. É isso que Abraão
ou Abraão, escuta de Deus. Agora, Abraão foi um homem escolhido por Deus, como diz, para ser o patriarca do povo de Deus. Construiria a partir dele o seu povo. Diz o texto que ele morava com a sua família, e morava em Ur dos Caldeus, sabemos, uma terra, como eu disse, idólatra e corrompida. Depois de Gênesis 12:1, quando ele manda que ele saia e vá para um lugar que eu lhe mostrarei, nós temos uma questão. E qual é a questão? A questão é, para onde iria um homem de 75 anos de idade, sem um mapa, sem um projeto e sem um plano? Para onde ele iria? Meus irmãos, é diferente a situação. É muito complicado quando você fala que ele saiu. Ele saiu sendo um homem de 75 anos que não tinha nem o Waze. Não tinha aquele negócio. Não tinha Google Maps. Não tinha. Ele saiu, meu irmão, e passou a mão na família, nos filhos, em tudo que ele tinha, que o homem tinha um dinheiro. Deixou a casa dos pais. Tem gente que até hoje não deixou. Deixou a casa dos pais. Deixou a família. E lá foi ele embora, os parentes. Tem uns irmãos aí que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uns parentes que precisa deixar. Deixou os parentes, meu irmão, e foi embora. Foi embora para onde? Você já imaginou você sair da sua casa, querido? Você mora num prédio bacana aí, o povo aqui mora nos prédios chiques, nos negócios legais. Chega na rua, meu irmão. Para lá ou para cá? Eu não sei não. Vamos para cá. É assim. Para onde que é? Para cá. Ó. Quem falou? Não sei, mas eu estou sentindo que é para cá. Vamos para cá. E andava. E andava sem saber para onde, queridos. Esse homem foi necessário esse homem fazer algo. E o que ele precisou fazer? A resposta é se mover pela fé para a terra que Deus lhe mostraria. E lhe mostraria como e quando? Durante o caminho. Então essa é a primeira lição para nós. A fé, ou a primeira característica da fé madura é essa. A fé nos tira de onde estamos e nos conduz para onde Deus quer que estejamos. Será que você pode dizer isso comigo? Claro que pode, está escrito ali. Quer ver? Fica olhando, vai aparecer lá. A fé nos tira de onde estamos e nos conduz para onde Deus quer que estejamos. Essa é a primeira característica da fé, querido. Você tem aquela fé que você não se move, que você fica só no plano e no projeto. Estou planejando. Meu irmão, tem um negócio no crente que é complexo. É complexo. Você fala para o crente, meu irmão, vamos empurrar aquelas cadeiras ali. Aqui não tem. Aqui libertou esse espírito já. O cara fala assim, eu vou orar, pastor. Que negócio é esse, meu irmão? Vai orar, a cadeira está ali, meu irmão. Tem que mover, tem que empurrar. Vamos orar. Não vamos orar, não. Nós vamos tirar a cadeira, querido. Nós vamos orar. Nós vamos tirar a cadeira. Por quê? Porque a primeira característica de uma fé madura é que quando você ouve a palavra de Deus, e ele saiu porque ouviu uma ordem de Deus, ele se moveu em obediência à voz que ouviu. Então essa é a primeira característica da fé madura. Abraão obedeceu quando não sabia onde, não sabia como, não sabia quando e nem sabia por quê. E é assim que ele obedece. Ah, pastor, eu queria ter uma fé dessa. Mas essa é a fé o quê? Madura. Essa é a primeira característica de uma fé madura. Não é se lançar na escuridão, porque esse é o outro oposto da fé. É o que se lança em tudo. É uma criança, é um bebê. Quem tem criança pequena sabe, né? Quando você tem um filho pequenininho, se ele trepar numa geladeira e amarrar um lençol no pescoço, ele pula achando que é o Superman. Não, eu vou voar. E tem crente que é assim também. Ele se lança. Eu me lanço. Mas lança por quê? Ouviu a voz de Deus? Não. Porque eu vou me lançar. E Deus vai me segurar. Foi o que o diabo falou para Jesus. Se lança aí. Pode pular. Que vai chegar um anjo aí que vai te segurar. Ele falou, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Então aqui, queridos, nós temos uma situação que Abraão ouviu, se moveu e se moveu em obediência, porque o texto diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor lhe ordenara.
Veja, ele era um homem velho, como disse, não era um jovem aventureiro, estava bem estabelecido, tinha dinheiro, tinha recursos, tinha lugar, tinha toda a sua família ao redor dele, tinha os seus bens, mas Abraão não estava preso, nem sequer olhou para nada disso. Ele apenas se moveu após a palavra de Deus e a ordem que recebeu. Então, nós não nos movemos porque estamos presos ao conforto, presos à conveniência, presos ao que está bom para mim aqui, e a gente sabe que se mover é sair do lugar de conforto. E essa é a primeira característica da fé madura. Podemos compreender esse primeiro aspecto da fé como o início de uma fé madura, o se mover pela fé, início. Nossa fé não pode ser chamada de fé bíblica se ela não gerar em nós total obediência, entenda isso, total obediência, ação imediata e movimento de onde estamos para o lugar que Deus quer que estejamos. Então entenda isso, ação imediata, movimento e busca de estar no lugar que Deus quer que estejamos. Sabe qual é o melhor, pastor, qual é o melhor lugar do mundo para a minha vida? Eu posso responder, pastor, eu estava o dia inteiro esperando esse negócio, agora o senhor falou um negócio que, se segura aí na cadeira, querido. Vou te revelar uma coisa agora. Melhor lugar de Deus para a sua vida, sabe qual é? O centro da vontade dEle. Esse é o melhor lugar de Deus. Talvez não é o lugar para a minha vida, mas o centro da vontade de Deus para a sua vida é o melhor lugar para que você esteja. Creia nisso e busque esse lugar em nome de Jesus. Amém? Crê nisso? Amém. Mas que esse amém meio xoxo assim? Amém. Crê nisso? Amém. Busque esse lugar. Mas nós vamos para o segundo ponto, que é então a promessa. A partida, agora, a promessa. Deus faz a Abraão a promessa por uma terra e por descendentes, é o que ele diz. Mas existe algo nessas promessas que vai exigir dele uma extrema fé para que elas pudessem sequer ser consideradas. Primeiro, a mulher dele era estéril. Mais uma estéril no processo aqui. E a próxima que virá continua sendo estéril. Então, a mulher era estéril. E a terra? A terra precisaria ser conquistada. Ou seja, dois aspectos bem importantes para que ele tomasse essa decisão. Vou ser pai de uma grande nação. Tenho 75 anos, minha mulher só 10 anos mais nova, estéril, nunca gerei nenhum filho. Tá legal a promessa. Tá boa. Tem tudo para dar certo. Estou sentindo nada. Ele estava vendo nada. Pastor, mas não estou sentindo nada. É assim que é a vida cristã. Fé é isso. Fé é se mover sem sentir nada. Se você sentir alguma coisa, você tem que fazer um exame. Estou com arrepio. Não sei, pode ser Covid, pode ser... Não, estou sentindo um calor, não sei, pressão alta. Estou sentindo frio, pode ser o ar-condicionado. Pastor, estou sentindo o quê? A fé é se mover sem sentir. A fé é se mover por obediência no Deus que te chamou para fazer, querido. Sentir não é fé. Então, o que ele faz aqui? Ele não tinha nada para olhar, nada para sentir, ele tinha que obedecer. E ele vai dizer, olha, em Gênesis 13, 14, 15 e 16. Gênesis 13, 14, 15 e 16, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa, a tua descendência, como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, assim se poderá contar a sua descendência. Olha a promessa de Deus para esse homem. Ele não tinha nada. Ele não tinha terra, ele não tinha filho, ele não tinha uma mulher que podia gerar, ele não tinha nada. Agora, o caminho entre a promessa e o seu cumprimento, aí sim, vai exigir o sobrenatural. Vai exigir o sobrenatural. E se tem uma coisa que Deus faz, é o quê? O sobrenatural. Mas Deus faz o sobrenatural. Deus não se prova pelo sobrenatural. Deus pode fazer. Queridos, o povo gosta do sobrenatural. Assiste Poltergeist. Filme terrível, lembra? Que coisa horrorosa aquele filme. Eu era moleque quando passou aquele negócio. Aquela televisão horrorosa. Até hoje a gente lembra daquele negócio. Sobrenatural. É do cão, mas é sobrenatural. Querido, sobrenatural de Deus é você acordar de manhã cedo, entende? Eu digo, levantar da cama, tomar aquele café quentinho, para quem gosta, né? Tomar aquele café quentinho,
olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para o céu e ver um teto sobre a sua cabeça, olhar para o seu corpo e ver que você está vestido. Sabe o que é isso? Isso é bênção, isso é misericórdia, isso é amor de Deus, isso é milagre de Deus, queridos. Isso é milagre de Deus, meus irmãos. Então, o sobrenatural de Deus, Ele faz durante o caminho, e coisas grandes Ele pode fazer. O que nós vamos ver aqui é isso. Esse caminho foi longo, foi demorado e teve muitas instabilidades. Sabe o que isso me ensina? Que a fé madura é construída durante o caminho. Pode dizer isso? A fé madura é construída durante o caminho. Olha, pensei que vocês tinham decorado o que eu falei. Não importa, o importante é que disseram. A fé madura é construída durante o caminho. A fé de Abraão era grande, ele saiu, mas ela não era madura. Ela precisava ser amadurecida. Isso fica claro durante a jornada, quando ele enfrenta o seu primeiro desafio. Abraão sai da sua terra, de onde ele estava, porque houve fome naquela terra, e ele vai se refugiar no Egito. Então ele toma uma iniciativa não ouvindo Deus, mas olhando para as circunstâncias. E você deve conhecer um pouco dessa história. O primeiro episódio de Abraão, que mostra que a fé dele era uma fé imatura, é que ele vai para lá e ele olha para a dona Sarai, mulher dele, que devia ser uma gata, uma lindeza. Pensou? Ela tinha 65 anos. Ele olha para ela e fala, mas tu é linda demais. Vai dar ruim para mim naquela terra. O povo vai me matar para pegar você, para eles. E vai complicar, mas nós vamos fazer um esquema aqui. Aí começa um esquema. Você diga que é minha irmã. E está tudo certo. Você diga que é minha irmã e ninguém me mata, pelo menos. Se pegar, você pega, mas pelo menos não me mata. Essa é a cabeça de Abraão. Porque se falar que é mulher, esposa, não tem jeito. Eles têm que me matar para poder casar. Mas se falar que é irmã, pelo menos eu me escapo. Olha que cara bom. Fé boa, né? Muito boa. E chegou lá, é isso que acontece, né? Ele vai, tem essa ideia maravilhosa. O coitado do faraó recebe a notícia, chegou uma mulher aí, a mulher é bonita. E 2 vezes acontece na vida de Abraão, isso é a primeira. Coisa boa, cadê a mulher? Abraão, essa hora devia estar onde? Debaixo da cama, atrás do armário embutido, em algum lugar ele estava escondido. E o negócio deu errado lá. Sara vai parar no palácio do faraó, que tem a sua corte, que é assolada por graves doenças, diz o texto bíblico. E ele chega à conclusão, então, que isso foi causado pela mentira de quem? Do covarde do Abrão. Ele devolve a mulher para Abraão, porque depois a situação, todo mundo doente, faraó doente, a corte doente, ele fala assim, pega essa mulher e vaza. Vai embora daqui, sai daqui, Abrão. Ele vai falar, beleza. Passa a mão na mulher e vai. Meu amigo, isso é fé. O homem saiu, se moveu, mas agora, diante de uma circunstância que ele fala, vou morrer, vou me matar, vou pegar a mulher, ele faz o quê? Apronta. Ou seja, a fé não era uma fé madura. Mas o que essa situação nos mostra? Por que Abraão fez isso? Porque ele teve o quê? Diga, achou que medo? Não teve medo? E isso é uma realidade, uma história para nós, que fé e medo jamais podem caminhar juntos. Pode dizer isso? Fé e medo jamais podem caminhar juntos. Gente que diz que tem fé, mas toda hora corre da luta, da batalha, corre do enfrentamento, tem algum problema na sua fé. Tem fé, mas não é uma fé madura, porque fé e medo não caminham juntos. O medo tem poder de embaçar os nossos olhos daquilo que estão nos planos de Deus. Como é que ele esquece que Deus falou, ó, fica tranquilo, pode sair, pode ir, que eu sou contigo. Mas na hora que ele vê lá, ele fala, mas vai dar ruim. Essa mulher aqui não tem jeito, que Deus não pensou nesse. Deus esqueceu que podia acontecer isso. Deus não esqueceu, Deus tem tudo no controle das suas mãos. E o que acontece é isso, ele acha que não, dá um jeitinho e a coisa enrola. Agora, Abraão, diante do medo, escolhe mentir, escolhe dar o seu jeito é coisa complicada, dá o seu jeito, do que depositar a sua confiança naquele que lhe fez o quê? A promessa. Mas a promessa central de Abraão, além da terra, era ser pai de uma grande nação. Não sendo ele ainda pai do quê? De nenhum filho. Ou seja, aos 75 anos. E casado de novo com a mulher estéril. Mas, então, diante disso, o tempo passa
e Abraão vai fazer uma pergunta para Deus, isso está em Gênesis 15, versículo 2. Olha o que tem em Gênesis 15, versículo 2. Abraão perguntando, é direito. Mas Abraão perguntou, para quem? Para o soberano Senhor. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aí, em Gênesis 15, 6, nós temos a resposta de Abraão. E a resposta não foi uma resposta falada, foi uma atitude, diz Hebreus 15, 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Assim como Ana, que nós vimos semana passada, descansou crendo no Deus que tinha poder de fazer o impossível, Abraão agora também crê. E essa é a primeira vez na Bíblia que o verbo crer aparece. É a primeira vez que aparece o verbo crer aqui. E a sua crença era real, era tão firme que ela foi reconhecida por Deus. E esse reconhecimento de Deus justificou Abraão. É daqui que vem a raiz da doutrina da justificação pela fé. Quando Paulo vai dizer lá na frente, e Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça, é daqui que vem. Ninguém inventou a doutrina da justificação, ela saiu daqui. Porque ele foi salvo pela fé, assim como nós somos salvos pela fé. É a doutrina da justificação pela fé. A justiça de Deus é imputada a esse homem porque Deus olha para o coração. Não é que ele disse assim, tá bom, agora eu creio. Porque Deus não vê como o homem vê, e não ouve o que você fala, mas ele sonda o seu coração. Deus olhou para o coração de Abraão e falou, ele agora creu. E isso lhe é acreditado como justiça. A fé de Abraão o tornou justo diante de Deus. Ele creu na promessa por um filho, e sua fé na promessa de Deus o salvou. Assim como a fé no Filho de Deus tem poder para salvar a vida de todo que também crê, e crê totalmente, que tem o seu fundamento sobre essa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Querido, então, nós vemos aqui mais um passo na vida desse homem. Ele recebe essa resposta, ele dá mais um passo, sobe mais um degrau, o degrau da promessa, e ele agora creu na promessa. Mas crer na promessa não era suficiente, e a gente termina na prova. Pastor, vamos deixar isso aí para outro dia? Tá bom já. Está igual ontem no concílio. Ontem no concílio, tinha a esposa do pastor Davi, a Mônica, estava sentada aqui na frente, e a mesa estava aqui, e o pessoal perguntando, ela falava assim para eles, assim, ó, tá bom, gente, chega, e o cara nem ligava para ela, né, tá bom nada, vamos perguntar mais. Então não tá bom não, vou falar da prova. A prova está aqui no texto, eu vou falar da prova. Queridos, depois desses acontecimentos, então, muitos outros acontecem na vida de Abraão até a prova. Muitos outros acontecem. Mas são fatos que nós não devemos relevar ou não podemos destacar nesse momento aqui. Mas nós vamos dar um salto agora, de 25 anos, dentro desse dia em que ele creu e foi justificado, ao dia da sua prova, que está lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Gênesis 21 é um salto depois desse primeiro momento. E acontece o episódio, depois de anos, ou cerca de 25 anos, aonde Abraão então recebe uma visita e diz, agora chegou o momento. O ano que vem, nessa mesma época, Sara vai ter um filho nos braços. Gênesis 21 cumpre a promessa. Olha o que diz. Diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera.
Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Olha que lindo, capítulo 21, versículo 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos de idade. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que Deus sempre cumpre tudo aquilo que Ele promete. Cumpre a seu tempo. Mesmo que pareça demorar, Ele é fiel e justo para cumprir. Creia nisso. Meus irmãos, 25 anos. O homem agora tem 100 anos. E a dona Sara tem 90. Ou seja, 25 anos depois. Mas diante de tanta alegria, queridos, imagina que alegria, enfim chegou. Demorou, né, Senhor? Demorou. Vocês conhecem a história, ele arrumou um filho antes lá com a empregada, porque falou, vou dar um jeito. Mais uma vez, a fé dele era uma fé assim, era mais ou menos. Demorou, né? Mas eu tenho uma saída. A mulher, pega a minha serva, deita com ela, faz um filho. Então tá bom, vai lá, nasceu. Acho que resolvi o problema. Não era esse. Eu falei lá atrás que não era esse, era o descendente seu. Ah, mas é meu também. Mas é seu com ela. Ah, com ela. Então não deu. E aí vem esse menino. Ou seja, coisa que a gente conhece, né? Mas esse menino cresce. Você imaginou, queridos? Ser pai aos 100, eu só quase entendi isso que é isso aí. Estou quase Abraão correndo atrás de Isaque, né? Mas acabamos, né, amor? Não, a Érica não nessa área, não. A Érica se bobear, quer mais um. Então, ou seja, estamos lá, correndo atrás da criança, não é? Vamos lá, corre atrás do bebê. Aí você, pai, com 100 anos de idade, primeiro filho. Coisa linda esse menino. Beijo o menino, arrumo o menino, perfumo o menino, ajeito o menino, levo o menino para pescar, levo o menino para caçar, levo o menino para o culto, levo o menino para isso, conta a história para o menino da promessa. Menino, vou contar como é que você nasceu. Eu tinha 75 anos, estava bem lá numa cidade lá, o Deus foi lá, mandou eu saí. Conta toda a história para o menino feliz, menino cresce, adolescentezinho, começa aquele período, né? Ah, que coisa linda, é agora, que coisa, que maravilha! Chegamos no capítulo 22 de Gênesis. A prova da fé. Gênesis 22, versículo 1 diz assim. Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, e seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Agora, o mais maravilhoso é isso. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Creio que esse momento é o momento mais conhecido ou lembrado da história de Abraão, e mais conhecido por todos nós. Mas será que nós olhamos para esse momento da vida de Abraão como a sua verdadeira graduação no quesito de uma fé madura e inabalável? Porque a gente olha para isso aqui de todo jeito. Eu já vi tudo que esse Isaque já pagou todos os patos que eu conheço. Sacrifica o teu Isaque é isso, o teu Isaque é aquilo, você tem que sacrificar o Isaque. Mas na verdade aqui, o que está em jogo não é Isaque. O que está em jogo é a fé de Abraão. Isaque aqui não era o protagonista aqui era Deus e Abraão. O pai da fé não havia nascido ainda. O pai na fé vai nascer aqui. Quando você olha aqui, por essa característica da graduação no quesito fé madura e inabalável, você vai ver, Abraão agora já estava mais experimentado na sua caminhada com Deus. Ele já havia colocado a sua fé no lugar certo. Deus foi moendo ele. Agora estava quase no jeito, já estava sendo, moeu, mas olha aqui, não duvidando jamais que Deus agia por caminhos desconhecidos ao homem. Ele tinha aprendido isso nessa caminhada. Mas que seu fim sempre guardava o melhor. Ele também aprendeu isso, porque ele não esperou 25 anos, passou por tudo aquilo, ele fez esse negócio no Egito, depois fez de novo lá na frente com a mulher, mesma coisa, Deus batendo, ele falou, agora nasce um menino depois de 25 anos, falou, agora aprendeu alguma coisa esse homem.
É lá no caminho que ele forja o conhecimento que ele tinha de Deus. Abraão se move agora, mas Abraão se move imediatamente, como ele saiu lá da terra. Querido, você entende? Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dar uma promessa de bênção. Você vai ter uma terra e você vai ter descendentes. O homem, na mesma hora ele sai. Mas você pode falar, saiu, né, pastor? Porque falou que ia dar para ele uma terra, falou que ia dar para ele descendentes, ele sai. Só que da mesma urgência que ele sai para receber, agora ele sai para entregar. Porque diz que ele recebe a notícia e no dia seguinte, imediatamente, ele se levanta e parte. Parte não para receber uma promessa. Parte não para conquistar nada. Parte não para receber nada de Deus. Parte para entregar aquilo que Deus havia lhe dado. Viu como isso parece com Ana? Ele vai, e ele não duvida, e ele sai. Sabe o que isso mostra para a gente? Que ele sai para conquistar, ele não sai para conquistar uma promessa, mas ele sai para entregar o seu único filho. Sabe o que isso mostra para mim? Que a fé madura entrega. Difícil? É difícil. Mas a fé madura entrega. Queridos, diga isso, a fé madura entrega. Não só quer, entrega. Quando você vê Ana não pediu um filho, não foi lá, não entregou. Está aqui esse menino, ele é do Senhor. Se você olhar para Moisés era filho da filha de Faraó, morava no palácio, morava debaixo da cobertura, tinha tudo que podia, era o playboy da época, morava no palácio, era o cara que tinha o carro do ano, tinha o iPhone 15, 17, sei lá qual que era, tinha tudo aquilo lá, tinha MacBook, os negócios eram tudo aí, tinha tudo, mas diz que ele, Hebreus vai dizer isso, que ele abriu mão de tudo, ele entregou tudo. Por quê? Porque ele olhou pelos olhos da fé, que aquilo que estava diante dele era maior do que aquilo que ele possuía. Fé madura entrega. Fé madura só não pede, só não recebe. Fé madura entrega. Quando você olha aqui, mais uma vez movido por fé, então, ele se move na direção da vontade de Deus. E é para lá que ele está indo, para o centro da vontade de Deus. E ele sai, e nesse caminho diz o texto que demorou 3 dias para ele chegar. Meu irmão, tem que pensar e ler Bíblia com esse tipo de coisa na cabeça. Você imaginou que é 3 dias? Não era ali na esquina, virou o monte. 3 dias. Chegava de noite, vamos dormir. O menino dormia. E ele devia olhar para o menino e dizer, vou matar, vou sacrificar. Mas ele não voltava não, ele dormia à noite. Isaac devia dormir. Eu acho que ele não dormia, não. Ele não dormia nem com concílio, imagina ele. Aí ele acordava no outro dia, pega o menino, vamos mais um dia andando. E andando em direção à vontade de Deus. Ele podia andar um dia e falar, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para cá, deixa isso para lá, esse negócio está errado, vamos embora. Não, ele foi. 3 dias, até que lá, chegando no lugar do sacrifício, ele é obrigado a responder a pergunta mais difícil da sua vida. Gênesis 22, versículo 7. Essa foi talvez a pergunta mais difícil de Abraão responder. Isaac não era uma criança. Isaac era um jovenzinho. Isaac disse ao seu pai, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, o pai da fé, que entendia o que era promessa, que entendia o que é partir na direção de Deus, a seguinte resposta, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E o que aconteceu com o resultado disso? E os dois continuaram a caminhar juntos. Nem ele desiste e nem Isaac desiste. Ele não desiste crendo no Deus que provê. E Isaac não desiste crendo no pai que conhecia o Deus que provê. E os dois caminham juntos. E os dois caminham juntos porque Isaac conhecia o seu pai e o Deus que o seu pai servia. E a resposta de fé de Abraão foi os dois continuarem essa caminhada. Pois Deus haveria de prover.
Agora a cena chega na parte mais terrível e dramática, e você conhece essa cena. É o sacrifício. Primeiro ele chega e tem que construir um altar. Pedras. Constrói um altar, uma mesa de pedras. Depois, a Gênesis 22 conta isso. Ele constrói o altar e depois de construir, ele amarra Isaac. Não pensa que ele falou: Isaac, dá para o senhor deitar? Por favor. Pois não, papai. Fique deitadinho que o papai vai matar você. Não se preocupe. Não se mova, que é para eu não errar a facada. Fique aí. Amarrou, o texto diz, amarrou Isaac sobre o altar. Isaac estava lá. Só que no versículo 11 de Gênesis 22, diz o texto: mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. A resposta dele é sempre a mesma: eis-me aqui. Sempre a mesma: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. E Abraão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, porque Deus não tem ninguém superior para jurar. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo. Olhe o cumprimento da promessa. Esteja certo, que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus jamais quis o sacrifício de Isaac. Deus queria saber o lugar que ele, Deus, ocupava no coração e na vida de Abraão. Deus queria ver a manifestação do quê? De uma fé madura, que se mantém íntegra diante daquilo que não se compreende. Esse homem não compreendia. Esse homem não entendia. Esse homem se moveu por fé. Essa fé pôs Abraão em movimento. Essa fé não questionou, mas obedeceu. Essa fé creu nas promessas de Deus, porque era uma fé naquilo que Deus podia fazer. É nisso que ele creu. A questão aqui é saber no que Abraão cria para decidir obedecer a Deus sacrificando Isaac. E eu já vi muita coisa dita sobre isso. Não, ele cria que ia ter um cordeiro amarrado na árvore lá, prontinho para que ele matasse. Não, ele cria que na última hora ele não ia precisar mesmo. Ele falou: não, mas Deus não vai matar não, porque não vai. Eu vou lá porque eu sei que não vai. Queridos, não é isso. E eu termino voltando para onde começamos, em Hebreus 11, para responder essa pergunta, porque aqui ela é respondida, no que ele cria. Abraão 11, versículo 17, diz no que... Hebreus 11, versículo 17. É um teste para ver se a igreja está acordada. A igreja está, entendeu? Hebreus 11, 17. Pela fé, quando Deus pôs à prova, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Olha o que Abraão cria em Hebreus 11, 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figurativamente, ou figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Sabe do que Abraão cria? Abraão cria no poder de Deus sobre todas as coisas. Diga todas as coisas. Abraão cria no poder de Deus sobre todas as coisas. Abraão creu que se Isaac morresse e ele matasse o filho, Deus podia ressuscitá-lo.
Ele não creu que Deus daria um jeito, que Deus amarraria um cabrito, um cordeiro, num arbusto. Ele não creu que o anjo estava lá, esperando. Ele não pegou Isaac e falou assim, ó, com a faca. Não, ele estava destinado a matar. E ele cria que se aquele punhal entrasse, e que se aquela morte acontecesse, o Deus que trouxe aquele menino à vida, daria vida a ele de novo. Você tem que crer nisso. Eu e você temos que crer nisso. Isso é fé madura. É a fé que não duvida a partir da circunstância. É a fé que crê que se a morte chegar e Deus tiver vontade e for plano dele, haverá ressurreição. Nós não podemos viver uma fé por características, circunstâncias e por evidências que nós vemos. Esse homem não tinha nada para andar 3 dias com seu único filho, descendente, e daquele que viria a promessa de grandes nações, e agora levá-lo a um altar, amarrá-lo sobre uma pedra, e com uma faca na mão, dar fim à vida daquele menino. Mas em nenhum momento ele duvidou. Naquele caminho até aquele monte, ele não teve dúvida, ele não pensou em voltar para trás. Ele foi resoluto até o centro da vontade de Deus. E quando o filho lhe pergunta, a resposta nos prova isso. Papai, onde está o cordeiro? E ele olha para aquele, não tenho certeza que ele não gaguejou para responder. Ele olhou e falou, Deus proverá. E lá dentro podia ser assim, e você pode ser o cordeiro. E se eu matar você, Deus vai te trazer de volta à vida, porque em você está o cumprimento da promessa. Sabe o que isso mostra para nós? Que a nossa fé está longe de amadurecer, mas que nós sejamos desafiados por essa história verídica e verdadeira, a entender a partida, a promessa e a prova. Eu e você já partimos. Sabe quando? O dia em que Cristo nos chamou. Ali nós partimos. Ali nós pusemos o pé num caminho. Ali nós partimos de onde estávamos para buscar o centro da vontade de Deus para nós, que é o céu. E esse caminho tem um nome. Este caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Você pôs o pé, mas isso é a partida. Deus fez a você e a mim uma promessa. E a promessa não é de vida fácil, não é de carro zero, não é de saúde completa e perfeita, não é de casa, não é de casamento sem problema, não é de filho sem problema. A promessa é da salvação em Cristo Jesus. E essa promessa tem um caminho. E o caminho não é fácil, o caminho é estreito. O caminho tem montanhas e vales, tem quedas, tem joelho ralado, tem cotovelo machucado, tem choro, tem riso. É um caminho. E esse caminho tem que ser percorrido com fé. E não é fácil. E esse caminho vai chegar num lugar, na prova. E a prova não é o que você vive hoje, não. Eu estou passando a prova aí, pastor. Aí está uma prova lá em casa, estou na prova. Você não está na prova coisa nenhuma. Você está no caminho. Você está vivendo as promessas que Deus tem para você. A prova faz parte, é isso que você chama de prova, que não é prova. É parte do caminho. Deus está forjando você. Deus está amarrando você na fé. Deus está cuidando de você. Deus está te fazendo mais parecido com Cristo. A prova é ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. E essa prova nós temos que vencer. E nessa prova nós temos que viver sabendo que Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou Cristo Jesus, o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Este é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esta igreja, que você, que é membro desta igreja, da igreja do Senhor, busque amadurecimento da fé. Nós somos homens, mulheres, servos de Deus, que precisamos amadurecer. Acabou o tempo de fé infantil. Cresçamos e amadureçamos para a honra e para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os teus olhos. Senhor, nós te bendizemos, adoramos o teu nome, sabemos quem tu és e carecemos de que o Senhor nos ajude a amadurecer a nossa fé. A nossa fé muitas vezes é como a fé de uma criança, Senhor. De uma criança que, ao se jogar de um simples sofá, espera que o pai esteja de braços abertos para segurá-la. Mas uma criança faz isso porque é imatura. Uma criança faz isso porque enxerga o pai à sua frente. Mas nós somos chamados a nos lançar nos braços de um pai que não vemos. O nosso Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. A vida, as dificuldades da vida, os medos, as dificuldades na família, as perdas, as angústias, as doenças. Quando vemos os nossos filhos sofrendo, quando vemos, Senhor, casamentos acabando, nós tememos, a nossa fé fracassa, a nossa fé teme, e nós pensamos muitas vezes em retroceder. Mas o que eu te peço é que este homem chamado Abraão, o pai da fé, nos ensine a partir disso, da partida, da promessa que vivemos nesse momento e da prova, que é a nossa fé provada e aprovada. Pai, que a nossa fé sempre nos tire de onde nós estamos e nos conduza para onde o Senhor quer que estejamos. Nos mova por fé, nos faça sair do lugar do conforto e da comodidade por fé. Pai, que a fé seja construída durante o caminho, e o caminho é de altos, de baixos, de quedas, de levantar, de cair. Pai, jamais permita que o medo se una ou esteja diante de nós, porque fé e medo jamais podem caminhar juntos. Que essa fé madura nos leve a entregar, porque a fé madura entrega e não só pede, mas entrega e está disposta a entregar o que recebeu. E que assim como Abraão, creiamos no poder de Deus sobre todas as coisas. Assim eu oro, Deus, para que nós, nesta manhã, possamos sair daqui renovados nesta fé, com a nossa fé amadurecida, com a nossa fé firmada num lugar, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Assim eu oro. Muda o nosso coração, muda a nossa perspectiva sobre fé e nos faz entender o como podemos viver seguros naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim eu oro e agradeço no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, a sua vida.